Então, crianças, continuando a nossa aula, mais 2 exemplos ali para vocês fixarem melhor esse conteúdo, tá certo? Nós temos que lembrar que nas operações matemáticas existe uma palavrinha, né? Existe um conteúdo que fala sobre a classe, né? Sobre a ordem dos números. Tudo isso é importante lembrar, tá certo? Nós lembramos também que os números eles seguem uma sequência que começa pela unidade, pela dezena, pela centena, pela milhar, que são as classes. Isso aí vai, né, infinitamente, tá? Tem vários números ali depois desses que nós estamos vendo aí, né? Mas assim, ó, a priori nós vamos ter que entender o que nesse sentido, né? Nós fizemos 2 exemplos anteriores que eram exemplos pequenos. Agora nós temos 2 exemplos com números maiores, tá? Esses números, eles não deixam de ter o seu valor relativo nem o seu valor absoluto. Tá bom? Nesse caso ali, ó, nós temos que entender que o primeiro exemplo, o 672, né? No caso, o 6 vale 100, o 7 vale 70 e o 2 vale 2. 2 de unidade, 70 de dezena e 600 de centena. Nós não podemos esquecer isso, tá certo? Nos nossos conteúdos de matemática. Não podemos esquecer essas situações que nós já estudamos anteriormente, tá bom? Então, a primeira divisão ali, ó, é o 672, tá? Eu preciso ter o número sempre igual ou maior do que o número que está dentro da chave, tá bom? O divisor, ele é o menor número, lembram disso? Então, ele não pode ser maior do que o número que é o dividendo. O dividendo, aquele D grande, ele sim é o maior. Tá? Então, nós ali, para começarmos a nossa divisão, a professora separou o número 6, tá? Como 600, lembrem disso, tá? Eu só vou deixar de lado aqueles 2 zeros, mas ele vale 600, tá? O 6, eu vou pensar nele agora como 6. O 6 está na tabuada do 6. Estão com a tabuada em mãos? Então, o 6 entra na tabuada de 6 onde? Eu tenho que 6 vezes 0 é 0, e tenho que 6 vezes 1 é 6. Muito bem. Então, quando eu estou na tabuada do 6, eu encontro que se eu pegar o número 1 e multiplicar por 6, 1 vezes 6 vai ser igual a 6, tá certo? Então, eu multiplico, ponho o número 6 lá embaixo do meu dividendo 6, né? E subtraio para ver se eu encontrei algum resto. Só que eu encontrei que 6 diminuído de 6 vai dar 0, tá certo? Eu tenho que continuar a minha divisão porque eu tenho 70 agora, que é o número que está do lado do 6, que é o número 7. Eu sempre deixo esse 0 desses números do ladinho, tá? Eu não utilizo eles para fazer a minha tabuada, que se eu pegar a tabuada, dentro da tabuada, eu vou encontrar esses valores, né? Mas eu vou ter que fazer 6 vezes 10, 6 vezes 11, 6 vezes 12. Então, quando tem o 0, eu esqueço ele de ladinho, tá? Porque não vai fazer diferença para mim, eu esqueço ele de ladinho e faço como se fosse a própria unidade, tá bom? Então, eu encontrei o resultado 0 da subtração de 6 menos 6. Agora, vocês vejam ali que tem uma seta. Essa setinha está dizendo que o 7 tem que ir para baixo do último resto que eu encontrei. Aliás, para o lado, né, do último resto que eu encontrei, tá? Coloque ele ali embaixo e continua a divisão. Na tabuada de 6, eu encontro que 7 dividido para 6 vai ser igual a 6 vezes 1. Coloco 6 embaixo do 7 e faço a subtração. Tá certo? Porque não tem o 7 dentro da tabuada do 6. O número que eu vou pegar é sempre aquele que dá igual ou menor que o número que eu quero, tá? Se eu pegasse ali o muito maior, então não pode ser o 7, tem que ser, não podia dar 7, tem que dar 6. 6 vezes 1, 6, tá ok? Eu tiro do 7, eu tiro 6, subtraio, faço a continha, né? E vou encontrar um resto 1, tá ok? A minha conta acabou ali? Não, eu ainda tenho o número 2 que eu tenho que levar lá para baixo, do ladinho daquele resto para continuar a minha conta. Eu só termino a conta quando eu utilizar todos esses números que estão lá no dividendo, tá bom? Quando eu arrastei ele lá para baixo, vocês estão vendo a setinha ali, né? Eu encontrei agora o número 12. O que eu faço com esse número 12? Eu vou lá na
tabuada do 6, jogo ele lá dentro e vou ter que encontrar um número que multiplicado por 6 dê o 12 ou menor que 12, nunca maior, não pode esquecer disso, tá? Então eu encontro que 2 vezes 6 é 12, olha, encontrei o meu resultado, né? Eu pego esse 12 e coloco lá embaixo do meu dividendo, subtraio e vou encontrar o resto, 0. Agora eu vou lá no dividendo de novo, eu tenho mais algum número para levar lá para baixo do lado desse resto? Não tenho mais. Acabaram os números, né? Então, a minha continha, o meu número 672 dividido para 6 dá um resultado de 112, tá? Isso significa que cada uma dessas 6 pessoas vão receber 112 partes de alguma coisa, né? Eu posso chamar essas partes ali de bala. Eu tenho 672 balas, quero dividir com 6 pessoas. Eu encontrei que cada pessoa ganhou 112 balas, tá bom? Eu posso pensar também em livros. Eu tenho 672 livros. Cada pessoa dessas 6 vão ganhar 112 livros. Eu obtive ali um resultado exato, tá certo? Então, essa minha divisão é exata, deu resto 0, tá ok? Pensando agora em um outro exemplo que a professora trouxe, tá, para vocês, pensando naquela unidade, dezena, centena e milhar, né, nas classes dos números ali, né, a professora colocou para ficar bem evidente, para ficar bem claro, tá? Eu vou começar a minha divisão de forma tranquila, não tenho que me preocupar com aqueles zeros ali, tá? Só que eu tenho que pensar o seguinte, o 2 está na classe do 1000, né, 2000. Milhar. Tá vendo o M ali? Então, o primeiro zero está na classe do 100. Então, esse meu zero tem valor relativo dentro do número. Então, eu não posso tirar ele, não posso esquecer. Ele faz parte do número, tá bom? O outro zero está dentro da classe dos decimais, do número 10. Tá certo? Então, ele também tem valor relativo, tá? O valor absoluto dele é 0, é o que ele vale. Mas dentro do número tem um valor relativo, tá bom? E o 2, a unidade. Agora, como que nós fazemos essa divisão, tá? O meu primeiro número ali é o 2. Eu estou dividindo por 2, então vou na tabuada de 2, né? 2 dividido para 2, eu vou encontrar que quando eu multiplico 2 vezes 1, eu encontro 2, que legal, né? Então, ponho o 2 embaixo do 2, faço a subtração para ver se sobrou algum resto. 2 menos 2, 0. Não sobrou resto. O resto que tinha ali é 0, tá certo? Só que o meu número continua, o meu número lá, o meu dividendo não acabou, ele continua. Então, eu tenho que baixar, eu tenho que pegar o próximo número e levar lá para o ladinho do meu último resto. Qual é o meu próximo número? É o 0? Eu pego esse 0, coloco lá do ladinho daquele meu resto que também foi 0. Agora eu tenho 0 divide para 2, divide. Se eu pegar a tabuada de 2, eu tenho 2 vezes 0 é igual. Eu pego 0 dividido para 2 vai dar 0, porque 0 vezes 2 é igual a 0. Tá? Eu ponho o 0 lá do ladinho do meu 1, que foi o último quociente que eu encontrei, tá bom? E embaixo daquele resultado que eu tinha, eu coloco 0, subtraio e vou encontrar 0 de novo, tá ok? A minha continha acabou? Não, eu ainda tenho mais um 0 ali em cima. Eu desço esse 0. 0 dividido para 2, vou lá na tabuadinha. Eu encontro que 2 vezes 0 é 0. Então, quando eu vou dividir 0 para 2, eu encontro 0. Tá ok? Coloco o 0 lá embaixo do meu divisor, né? Para completar o meu quociente. Diminuo, subtraio, né? E vou encontrar 0. Agora, acabaram os números? Não, ainda tenho 2. Agora, eu vou lá e desço 2, tá? Eu encontro que 2 na tabuada porque 1 vezes 2 é igual a 2, tá bom? Então, eu subtraio e encontro meu resto 0, tá bom? Esse foi um outro tipo. A conta é a mesma coisa. Só que eu não posso nunca esquecer que os números têm valor absoluto e valor relativo,
tá bom? Nesse caso aí, esses 2 zeros que aparecem no meio ali, no número de 2002, se eles não existissem ali, não seria o número 2002, seria o número 22, tá? Então, eles têm um valor ali, então eles têm que ser utilizados na divisão, eles têm que aparecer na divisão. E a minha tabuada de 2, de 3, de 4, não interessa o número, toda ela tem aquele primeiro númerozinho, 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Tá bom? Então, eu tenho que utilizar isso também para fazer as minhas continhas, tá bom? Depois, a professora vai gravar um outro vídeo explicando os problemas lá da nossa atividade. Então, bons estudos, criem números, façam outras continhas para treinar e se aparecer alguma dúvida, chame a professora. Tá certo?